Você sente que sua dor emocional é invisível para o mundo, mas por dentro ela grita. Mesmo sem feridas visíveis, você carrega o peso de traumas, rejeições e silenciosas batalhas internas. Carl Jung descobriu que a verdadeira força não vem de nunca ser ferido, mas de transformar esse sofrimento em poder pessoal através da soberania emocional. Talvez você acredite que ser forte é não sentir. Talvez pense que fingir que está tudo bem vai proteger você. Mas Jung revelou algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. Quanto mais você reprime sua dor emocional, mais poder ela tem sobre você. E por fingir que está tudo bem, você só piora tudo, porque essa é a autossabotagem emocional disfarçada de força. Nos próximos minutos, você vai descobrir a verdade sobre o sofrimento emocional que ninguém te contou, como a sombra segundo Jung guarda a chave para a cura emocional profunda, porque fingir que está tudo bem não é força, é autossabotagem, e principalmente, as 12 regras práticas para atravessar a dor sem se desperdiçar e como recuperar o controle das emoções sem reprimir o que sente. Se você já se sentiu afogado em mágoas, raivas e decepções, se acreditou que ser forte é engolir o choro e sorrir por fora, se vive esperando que alguém venha te salvar da sua dor, prepare-se para compreender a psicologia profunda do sofrimento emocional e o mapa da transformação interior que Jung deixou para a soberania emocional completa. Deixa o like se você está cansado de fingir que está tudo bem quando por dentro está desmoronando, e ativa o sininho porque este canal vai te mostrar como transformar sofrimento em força através da sabedoria revolucionária de Carl Jung. Parte 1. A verdade sobre o sofrimento emocional. A dor que ninguém vê mas você sente. Você sente que sua dor emocional é invisível para o mundo. Mesmo sem feridas visíveis, você carrega o peso de traumas, rejeições e silenciosas batalhas internas. Jung observou que o sofrimento emocional é o mais cruel porque não aparece no corpo, mas consome por dentro. As pessoas olham para você e não veem nada de errado, mas você sabe que há uma guerra silenciosa acontecendo na sua psique. Jung identificou que essa invisibilidade do sofrimento emocional cria solidão profunda. Você não pode mostrar a ferida para ninguém curar. Não pode explicar completamente o que está sentindo porque muitas vezes nem você mesmo entende. E essa impossibilidade de comunicar a dor torna o sofrimento ainda mais intenso, porque você está sozinho com ele. Por que negar a dor só piora tudo? Jung fez uma descoberta fundamental. Quanto mais você reprime sua dor emocional, mais poder ela tem sobre você. É como tentar segurar uma bola de praia debaixo da água. Você pode conseguir por um tempo, mas ela está constantemente pressionando para subir, e você gasta energia enorme mantendo-a submersa. Eventualmente, ou você se cansa e ela explode para a superfície de forma descontrolada, ou você continua gastando toda a sua energia vital apenas para manter a aparência de que está tudo bem. Fingir que está tudo bem não é força, é autossabotagem. Jung ensinava que quando você nega suas emoções, quando reprime sua dor, quando força um sorriso sobre um coração partido, você não está sendo forte, está se dividindo internamente. Está criando uma persona falsa que diz que está tudo bem, enquanto seu ser autêntico está sangrando por dentro. Essa divisão interna é exaustiva e eventualmente leva a sintomas psicológicos e até físicos. O preço de engolir o choro. Jung observava que engolir o choro, reprimir a raiva, esconder a tristeza, tudo isso tem um preço alto. A emoção reprimida não desaparece, ela apenas vai para o inconsciente e de lá continua operando, mas de formas que você não controla. Pode se manifestar como ansiedade inexplicável, como explosões emocionais desproporcionais em situações pequenas, como doenças psicossomáticas, como padrões destrutivos de relacionamento. Jung ensinava que as emoções precisam ser sentidas, não reprimidas. Sentir não significa ser dominado pela emoção, significa permitir que ela atravesse você, que seja reconhecida, validada, processada e então liberada. Mas a cultura ensina exatamente o oposto. Seja forte, não chore, não mostre fraqueza, engula a dor e siga em frente. Essa é uma receita para adoecimento emocional profundo. A solidão de carregar tudo sozinho. Um dos aspectos mais dolorosos do sofrimento emocional é a solidão que vem junto. Jung identificou que muitas pessoas carregam suas dores completamente sozinhas porque têm medo de serem vistas como fracas, como problemáticas, como um fardo para os outros. Então guardam tudo dentro, colocam a máscara de que está tudo bem, e sofrem em silêncio absoluto. Mas Jung sabia que essa solidão intensifica o sofrimento. Os seres humanos são criaturas relacionais, feitas para compartilhar, para serem vistas, para serem compreendidas.
Quando você se isola completamente com sua dor, quando não permite que ninguém se aproxime das suas feridas, você está privando a si mesmo de um dos recursos mais poderosos para a cura, a conexão humana genuína. Parte 2. A sombra e a chave para a cura emocional. O que Jung chamava de sombra. Jung desenvolveu um conceito revolucionário: a sombra. É tudo aquilo que você rejeitou sobre si mesmo, todas as emoções que julgou inaceitáveis, todos os aspectos da sua personalidade que foram banidos para o inconsciente porque não se encaixavam na imagem que você quer projetar ou que os outros esperam de você. A sombra contém raiva que você não se permite sentir, tristeza que você julga como fraqueza, inveja que você considera pecado, medo que você acha que deveria superar. Tudo isso vai sendo empurrado para baixo, negado, reprimido. E quanto mais você nega sua sombra, mais poder ela tem sobre você. Jung dizia que tudo que é negado não desaparece, apenas opera de formas inconscientes e muitas vezes destrutivas. Como a sombra guarda a chave para a cura? Aqui está o paradoxo libertador que Jung descobriu. A sombra, esse repositório de tudo que você rejeita em si mesmo, guarda a chave para a cura emocional profunda. Porque na sombra não está apenas o que você considera negativo, está também a sua vitalidade reprimida, sua autenticidade perdida, sua força não reconhecida. Quando você tem coragem de olhar para sua sombra, quando você integra conscientemente esses aspectos rejeitados, algo profundo acontece. Você para de gastar energia imensa mantendo partes de si mesmo no exílio. Você se torna inteiro, não dividido. E uma pessoa integrada tem muito mais recursos para lidar com sofrimento emocional do que uma pessoa fragmentada lutando contra si mesma. Por que aceitar sua humanidade imperfeita liberta? Jung ensinava que a cura emocional genuína passa por aceitar sua humanidade imperfeita. Você não é e nunca será perfeito. Você vai sentir raiva, vai sentir tristeza, vai sentir inveja, vai sentir medo. Vai cometer erros, vai decepcionar pessoas, vai falhar. E isso não é falha moral, é simplesmente ser humano. Quando você aceita isso, quando para de exigir de si mesmo uma perfeição impossível, quando permite que suas emoções existam sem julgamento implacável, você se liberta de uma prisão psicológica. Você pode finalmente ser quem você é, sentir o que sente, sem adicionar à dor original uma segunda camada de sofrimento que é o julgamento sobre estar sentindo aquilo. Integração da sombra, o caminho para a soberania emocional. A integração da sombra, para Jung, não é um evento único, mas um processo contínuo de autoconhecimento profundo. É ir gradualmente reconhecendo e aceitando aspectos de si mesmo que foram negados. É trazer luz para o que estava na escuridão. É fazer as pazes com sua própria humanidade complexa e contraditória. Quando você integra sua sombra, quando aceita todas as suas partes, algo extraordinário acontece. Você desenvolve soberania emocional. Não é que você nunca mais sente dor, mas você não é mais controlado por ela. Não é que circunstâncias externas não te afetam, mas você tem recursos internos para processar o que sente sem ser destruído por isso. Essa é a verdadeira força que Jung oferecia. Parte 3. As 12 regras para a soberania emocional. Regra 1. Existe uma dor que não sangra mas paralisa. Primeira regra profunda que Jung identificou: reconheça que existe uma dor que não sangra mas paralisa. É a dor emocional invisível que ninguém vê, mas que te impede de viver plenamente. Jung ensinava que o primeiro passo para lidar com essa dor é simplesmente reconhecê-la sem minimizar, sem comparar com o sofrimento alheio, sem julgar como fraqueza. Essa dor é real, é válida, e merece ser vista, mesmo que apenas por você. Quando você finalmente para de fingir que não está doendo, quando admite para si mesmo a dimensão real do seu sofrimento, você dá o primeiro passo para a transformação. Porque você não pode transformar o que nega existir. Regra 2. O sofrimento como professor, a visão de Jung. Segunda regra transformadora. Jung via o sofrimento não como punição, mas como professor. Cada dor emocional carrega uma mensagem, um convite para crescimento, uma oportunidade de conhecer aspectos de si mesmo que permaneciam ocultos. Não é masoquismo encontrar significado no sofrimento, é sabedoria. Jung perguntava aos seus pacientes: o que essa dor está tentando te ensinar? Que parte de você está pedindo atenção? Que padrão antigo está sendo exposto para ser finalmente curado? Quando você muda sua relação com o sofrimento, quando para de apenas querer que ele vá embora e começa a perguntar o que ele quer te mostrar, você transforma a dor passiva em crescimento ativo. Regra 3.
Como a sombra guarda a chave para a cura. Terceira regra revolucionária. Entenda que a sombra guarda a chave para a cura emocional profunda. Jung ensinava que você precisa ter coragem de olhar para o que reprimiu, para o que negou, para o que escondeu de si mesmo. Isso inclui emoções difíceis como raiva, inveja, medo, mas também inclui força, poder, autenticidade que foram reprimidos porque assustavam. A prática dessa regra envolve perguntar-se regularmente: que emoção estou evitando sentir? Que aspecto de mim mesmo estou rejeitando? O que eu condeno duramente nos outros pode ser algo que neguei em mim mesmo? Essas perguntas honestas abrem portas para a integração consciente da sombra. Regra 4. Por que fingir que está tudo bem não é força? Quarta regra libertadora. Jung ensinava que fingir que está tudo bem não é força, é autossabotagem. Verdadeira força não é reprimir emoções, é ter capacidade de senti-las sem ser dominado por elas. É poder dizer estou sofrendo sem desmoronar completamente. É permitir vulnerabilidade sem perder dignidade. Jung observava que a persona de pessoa forte que nunca se abala é uma máscara exaustiva de manter. E por trás dessa máscara há um ser humano real que precisa de cuidado, de descanso, de permissão para não estar bem às vezes. Quando você remove essa máscara, quando permite que sua humanidade imperfeita seja vista, você acessa recursos de cura que a máscara bloqueava. Regra 5. 12 princípios práticos para atravessar a dor. Quinta regra prática. Jung desenvolveu princípios para atravessar a dor sem se desperdiçar. Primeiro princípio: sinta, não reprima. Segundo, nomeie a emoção com precisão. Terceiro, localize onde no corpo você sente essa emoção. Quarto, respire conscientemente através dela. Quinto, não tome decisões importantes no pico emocional. Sexto princípio: busque compreensão, não julgamento sobre o que sente. Sétimo, permita que a emoção tenha sua duração natural sem forçar. Oitavo, expresse de formas saudáveis, não destrutivas. Nono, busque apoio quando necessário. Décimo, pratique autocompaixão radical. 11º, identifique padrões repetitivos. 12º, transforme dor em sabedoria através da reflexão consciente. Regra 6, como recuperar o controle das emoções. Sexta regra fundamental: recuperar o controle das emoções não significa reprimi-las, significa ter capacidade de escolher como responder a elas. Jung ensinava que entre o estímulo emocional e sua resposta há um espaço, e nesse espaço está sua liberdade e seu poder. A prática dessa regra envolve desenvolver o que Jung chamava de função observadora do ego. É a capacidade de observar suas emoções sem se identificar totalmente com elas. Você pode notar estou sentindo raiva sem acreditar que você é a raiva. Essa distinção sutil mas poderosa permite que você processe emoções sem ser controlado por elas. Regra 7. Não reprimir o que sente, mas também não ser dominado. Sétima regra equilibradora. Jung ensinava o caminho do meio emocional. Não reprimir o que sente, porque repressão cria sintomas e divisão interna. Mas também não ser dominado pelas emoções, porque isso leva a comportamentos destrutivos e arrependimentos posteriores. O caminho é sentir plenamente enquanto observa conscientemente. É permitir que a emoção exista e se expresse, mas através de canais saudáveis. Pode ser escrever sobre o que sente, pode ser conversar com alguém de confiança, pode ser atividade física que libera tensão emocional, pode ser expressão artística. Jung valorizava todas as formas saudáveis de processar emoções. Regra 8. Autossabotagem emocional, os sinais que você ignora. Oitava regra reveladora. Jung identificava sinais claros de autossabotagem emocional. Primeiro sinal: você minimiza sistematicamente sua própria dor. Segundo, você se compara com outros e decide que não tem direito de sofrer. Terceiro, você se força a superar emoções antes de processá-las. Quarto, você julga duramente a si mesmo por sentir o que sente. Quinto sinal: você isola-se completamente em vez de buscar apoio. Sexto, você usa substâncias ou comportamentos para anestesiar em vez de sentir. Sétimo, você fica preso em ciclos de ruminação sem processar genuinamente. Quando você reconhece esses padrões em si mesmo, pode conscientemente escolher caminhos mais saudáveis. Regra 9. O fim da autossabotagem emocional. Nona regra libertadora. Jung ensinava que o fim da autossabotagem emocional começa com autocompaixão radical.
É tratar a si mesmo com a mesma gentileza que você ofereceria a uma criança ferida ou a um amigo querido em sofrimento. É reconhecer que você está fazendo o melhor que pode com os recursos que tem no momento. A prática da autocompaixão envolve 3 elementos segundo Jung: reconhecer o sofrimento sem negá-lo, entender que sofrer faz parte da experiência humana compartilhada, e oferecer a si mesmo bondade em vez de julgamento cruel. Quando esses 3 elementos estão presentes, a autossabotagem perde poder e a cura genuína se torna possível. Regra 10. A sombra, portal para a cura. 10ª regra profunda. Jung ensinava que a sombra é portal para a cura, não obstáculo a ser eliminado. Cada aspecto rejeitado de si mesmo que você tem coragem de integrar conscientemente te torna mais inteiro, mais forte, mais capaz de lidar com as tempestades emocionais da vida. A prática de trabalhar com a sombra envolve identificar o que você julga duramente nos outros, porque geralmente é projeção de algo que você nega em si mesmo. Envolve explorar as emoções que você considera inaceitáveis e perguntar: que necessidade legítima essa emoção está tentando comunicar? Quando você traduz sombra em linguagem de necessidades, pode integrá-la conscientemente. Regra 11. 12 convites para uma nova vida. 11ª regra transformadora. Jung oferecia não apenas princípios, mas convites práticos para uma nova forma de viver emocionalmente. Primeiro convite: pare de esperar que alguém venha te salvar da sua dor, torne-se seu próprio salvador. Segundo, permita-se ser visto em sua vulnerabilidade por pessoas de confiança. Terceiro convite: desenvolva práticas diárias de processamento emocional. Quarto, questione narrativas internas destrutivas. Quinto, celebre pequenas vitórias na jornada de cura. Sexto, seja paciente com seu próprio processo. Sétimo, busque ajuda profissional quando necessário. Oitavo, cultive gratidão mesmo em meio à dor. Nono, pratique presença no momento atual. 10º, encontre significado no sofrimento. 11º, conecte-se com algo maior que o ego. 12º, comprometa-se com crescimento contínuo, não perfeição. Regra 12. Como recuperar o controle sem reprimir. 12ª e última regra. Jung ensinava o equilíbrio sutil entre controle consciente e repressão destrutiva. Recuperar o controle das emoções significa desenvolver capacidade de regulação emocional saudável, não significa nunca sentir emoções difíceis. A prática dessa regra final envolve técnicas concretas: respiração consciente quando emoções intensas surgem, nomear a emoção com precisão para ativar áreas cerebrais de regulação, criar espaço entre sentir e agir através da observação consciente, expressar emoções de formas saudáveis que não prejudiquem a si ou aos outros, e cultivar perspectiva mais ampla que contextualiza a emoção presente sem negá-la. Parte 4. Exercícios práticos para transformar dor em força. Técnica do diálogo com a emoção. Jung desenvolveu exercícios práticos que você pode aplicar hoje. Primeira técnica poderosa: quando uma emoção difícil surgir, em vez de reprimi-la ou ser dominado por ela, dialogue com ela conscientemente. Pergunte: de onde você vem? O que você está tentando me proteger? Que necessidade você quer que eu reconheça? Essa prática pode parecer estranha no início, mas Jung descobriu que dar voz às emoções através desse diálogo interno tira delas o poder de operar apenas inconscientemente. Quando você conversa conscientemente com sua raiva, sua tristeza, seu medo, você as transforma de forças ameaçadoras em informações úteis sobre suas necessidades e limites. Escrita terapêutica segundo Jung. Segunda técnica transformadora: Jung valorizava enormemente a escrita como ferramenta terapêutica. Não é sobre escrever bem, é sobre colocar no papel o que está caótico dentro de você. Escreva sem filtro, sem edição, sem julgamento. Deixe as palavras fluírem exatamente como vêm. Jung observava que o ato de traduzir emoções em palavras escritas faz duas coisas poderosas: tira o caos emocional de dentro e o organiza minimamente no papel, permitindo que você observe com distanciamento. E cria uma externalização da dor que estava aprisionada internamente, liberando pressão psíquica. Muitos pacientes de Jung relatavam sentir alívio significativo apenas pelo ato de escrever sobre o que sentiam. Ritual de integração da sombra. Terceira técnica profunda: Jung desenvolveu rituais simbólicos de integração da sombra. Um ritual poderoso é fazer uma lista das qualidades que você mais detesta ou julga nos outros. Depois, com honestidade brutal, pergunte-se: onde em mim existe essa qualidade que estou julgando?
Como ela se manifesta de formas que eu nego. Isso não é para te fazer sentir culpado, mas para trazer consciência. Quando você reconhece que tem capacidade para as mesmas coisas que julga nos outros, você se torna mais humilde, mais compassivo, mais integrado. E paradoxalmente, quando você aceita ter essas capacidades, você tem mais controle consciente sobre se vai manifestá-las destrutivamente ou não. Prática da presença corporal. Quarta técnica essencial. Jung ensinava que emoções sempre têm componente corporal. Quando você sente emoção difícil, pare e localize onde no corpo você sente. É aperto no peito? Nó na garganta? Tensão nos ombros? Peso no estômago? Apenas observe, respire conscientemente naquela área, permita que a sensação exista sem lutar contra ela. Jung descobriu que quando você traz presença consciente para onde a emoção está manifestada no corpo, frequentemente a liberação natural. A emoção que estava presa encontra caminho para fluir e se dissolver. É como desatar um nó que estava apertado, requer paciência, gentileza, atenção focada, mas quando finalmente se solta, o alívio é imenso. Parte 5. Os sinais de que você está transformando dor em força. Primeira vitória. Você para de negar o que sente. Jung identificava sinais claros de progresso na jornada de transformação emocional. Primeiro sinal. Você para de negar automaticamente o que sente. Quando alguém pergunta como você está, em vez de responder estou bem no automático, você consegue admitir pelo menos para si mesmo: não, não estou bem, e está tudo certo não estar bem agora. Essa honestidade emocional consigo mesmo é uma vitória enorme, porque quebra o padrão de negação que mantinha o sofrimento aprisionado. Você não precisa necessariamente compartilhar tudo com todo mundo, mas precisa pelo menos ser honesto consigo próprio sobre seu estado emocional real. Segunda vitória. Suas emoções param de te controlar. Segundo sinal de transformação. Suas emoções param de te controlar completamente. Você ainda sente raiva, mas não explode destrutivamente. Você ainda sente tristeza, mas não afunda em depressão paralisante. Você ainda sente medo, mas não fica paralisado por ele. Há espaço entre sentir a emoção e reagir a ela. Jung chamava isso de desenvolvimento da função observadora. Você consegue notar estou sentindo raiva intensa agora sem se identificar completamente como eu sou uma pessoa raivosa. Essa distinção sutil permite que você processe a emoção sem ser definido por ela. E nesse espaço de observação consciente está sua liberdade. Terceira vitória. Você integra sua sombra conscientemente. Terceiro sinal profundo. Você começa a integrar sua sombra conscientemente. Aspectos de si mesmo que você negava ou rejeitava agora são reconhecidos, aceitos, integrados. Você admite sim, tenho capacidade para raiva, para inveja, para egoísmo, e isso me torna humano, não monstro. E paradoxalmente, quando você aceita essas capacidades, você tem mais controle consciente sobre elas. Jung observava que pessoas que negam completamente sua sombra são as que mais frequentemente agem destrutivamente a partir dela, porque não têm consciência. Mas quando você integra conscientemente sua sombra, você pode escolher: reconheço esse impulso em mim, mas escolho não agir sobre ele destrutivamente. Essa é soberania emocional real. Quarta vitória. A paz interior convive com a dor. Quarto e mais profundo sinal. Você descobre que paz interior pode conviver com dor emocional. Não é que você nunca mais sofre, mas há uma base de paz que permanece mesmo quando emoções difíceis surgem. É como o fundo do oceano que permanece calmo mesmo quando há tempestade na superfície. Jung prometia que quando você faz o trabalho de integração, quando processa suas emoções conscientemente, quando aceita sua humanidade imperfeita, essa paz se desenvolve naturalmente. Não é ausência de emoções difíceis, é presença de um centro integrado que não é destruído por cada onda emocional que passa. Revelação final. A verdade sobre transformar dor em força. A verdade libertadora que Jung descobriu e que pode mudar sua vida é esta: você não precisa esperar que a dor vá embora para começar a viver. A transformação não é sobre eliminar o sofrimento, é sobre mudar completamente sua relação com ele. É descobrir que você pode carregar feridas e ainda assim ser inteiro. Pode sentir dor e ainda assim ter paz. Pode estar em processo de cura e ainda assim ter força. Você não precisa ser salvo, você precisa se integrar. Jung ensinava que você não precisa ser salvo da sua dor por alguém externo. Você precisa se integrar, se tornar inteiro,
fazer as pazes com todas as partes de si mesmo. Quando você para de lutar contra aspectos de si que julga negativos, quando aceita sua humanidade complexa e contraditória, quando integra sua sombra conscientemente, você se torna soberano emocional. Essa soberania não significa nunca mais sofrer. Significa que quando o sofrimento vem, e ele virá porque você é humano vivendo uma vida humana, você tem recursos internos para processá-lo sem ser destruído. Você sabe que pode atravessar tempestades emocionais e emergir do outro lado ainda inteiro, ainda você, talvez até mais forte e mais sábio por ter atravessado. O convite para a soberania emocional. Jung te convida hoje a parar de fingir que está tudo bem quando não está. A ter coragem de olhar para sua sombra e integrar o que foi negado. A sentir suas emoções sem reprimi-las, mas também sem ser dominado por elas. A transformar sua dor em sabedoria através de reflexão consciente e processamento genuíno. Esse não é caminho fácil. Requer honestidade brutal consigo mesmo, requer coragem de sentir o que você vinha evitando, requer paciência com seu próprio processo de cura. Mas Jung prometia que do outro lado está a liberdade emocional que você nunca imaginou possível. Está a força que não vem de negar vulnerabilidade, mas de aceitá-la. Está a paz que não depende de circunstâncias externas perfeitas, mas de integração interna profunda. A promessa da transformação interior. Jung prometia que quando você faz esse trabalho de integração, quando processa conscientemente suas emoções em vez de reprimi-las, quando aceita sua sombra em vez de negá-la, algo profundo acontece. Você para de viver em guerra consigo mesmo. Você para de gastar energia imensa mantendo máscaras e reprimindo partes de si. Essa energia liberada fica disponível para criar, para amar, para viver plenamente. Você descobre que pode ser vulnerável e forte simultaneamente. Que pode admitir que está sofrendo sem desmoronar completamente. Que pode pedir ajuda sem ser fraco. Que pode chorar e ainda assim ter dignidade. Que pode sentir raiva sem ser destrutivo. Que pode integrar todas as suas partes, luz e sombra, e se tornar finalmente inteiro. Se este vídeo te ajudou a reconhecer que fingir que está tudo bem é autossabotagem, se você entendeu que a sombra guarda a chave para a cura emocional profunda, deixa nos comentários. Eu escolho integrar minha sombra. E compartilha com alguém que também precisa descobrir que transformar dor em força é possível através da soberania emocional. Se inscreve no canal porque eu vou continuar revelando a sabedoria profunda de Carl Jung sobre como transformar sofrimento em poder pessoal e viver finalmente com soberania emocional completa. Lembra, a verdadeira força não vem de nunca ser ferido, mas de transformar esse sofrimento em sabedoria. Quando você integra sua sombra, quando processa suas emoções conscientemente, quando aceita sua humanidade imperfeita, você se torna finalmente livre para viver com autenticidade e paz interior genuína.